Olá, hoje nós vamos discutir um pouco do nosso curso, Educação para os Direitos Humanos, e nós vamos entrar no assunto o que o conceito de gênero tem a ver com isso, ok? Inicialmente a gente precisa discutir a origem deste conceito. Vamos pegar a frase icônica de Simone de Beauvoir, não se nasce mulher. E o que Simone de Beauvoir quis dizer que tratar para o assunto quando trouxe isso à tona nos estudos de filosofia. Simone de Beauvoir quis apontar que gênero é um conceito desenvolvido para contestar a naturalização da diferença sexual em múltiplas arenas de luta. Ou seja, quando trazemos o discurso de gênero, os debates sobre gênero para o campo da educação, para o campo do ensino, para a discussão na universidade, nós trazemos consigo essa arena de disputa, esse campo de luta para o debate. Né? Qual é o paradigma que isso encarnou na década de 60, na década de 50, 60? Que gênero ele vem para o trabalho de uma descrição de elementos culturais em oposição aos biológicos. Esse debate, como a gente pode perceber, ele se fundamentava numa pequena diferenciação entre gênero e sexo. Nesse sentido, quando vamos definir a questão de sexo, a gente pode dizer, a partir desse paradigma da década de 60, que sexo é a base sobre a qual as culturas constroem, por meio da socialização, diferentes concepções do que seja um homem ou uma mulher, isto é, características individuais de gênero. Nos anos 80, esse debate começa a ser problematizado. O sexo começa a ser percebido como uma categoria teórica totalmente determinada pela história e pela cultura. Saímos da oposição do binômio biológico e sociológico para pensar que tanto gênero como sexo são construções possibilitadas pela cultura e permeadas por questões biológicas. Tá? Nesse sentido, as formas sociais de compreensão da diferença e da semelhança entre homens e mulheres que determinam as maneiras como o corpo é aprendido. Então, nós não temos mais o fundamento que o sexo é meramente biológico e que o gênero é meramente sociológico. Esses elementos, no seu entrelaçar cultural e social, é que formulam o corpo humano, ok? Tanto de homens como de mulheres. Scott, pensando nessa perspectiva, ressalta o seguinte: nenhuma experiência corporal existe fora dos processos sociais e históricos de construção de significados, fora das relações sociais. Scott traz para o debate que as práticas sociais, as práticas de construção humanas, elas são permeadas por esse debate de gênero e sexualidade. Entrar nesse assunto, debater a partir dessa ótica, traz para nós novas possibilidades de pensar tanto a educação como o ensino, como o nosso modo de estar e conviver no mundo. Scott vai definir gênero a partir dessa nova perspectiva da seguinte forma: gênero é a organização social de diferença sexual percebida. O que não significa que gênero reflita ou implemente diferenças físicas fixas e naturais entre homens e mulheres, mas sim que gênero é o saber que estabelece significados para as diferenças corporais. Esses significados variam de acordo com as culturas, os grupos sociais e no tempo, já que nada no corpo determina unicamente como a divisão social será estabelecida. O que isso quer dizer para nós? Scott traz à tona que gênero como uma categoria social. Nós podemos pensar as sociedades, podemos pensar as culturas, as nossas relações por meio das questões de gênero. Ultrapassamos aqui a mera separação entre homens e mulheres e começamos a pensar como as relações de poder, como as estruturas sociais,
como os encaminhamentos propostos para a economia, para a sociedade, para a educação, são permeados e produzidos e podem ser analisados a partir da perspectiva de gênero. Dito isso, como que eu posso olhar para o gênero hoje como um debate sociológico, um debate da educação, um debate válido para a formação da universidade? Posso olhar em 3 planos de análise. No primeiro deles, eu posso pensar que gênero é uma categoria fundamental por meio da qual se atribui sentido a tudo. Ou seja, a prática social que eu exerço, a constituição da minha comunidade, a minha docência, ela pode ser sentida e pensada, refletida a partir dos discursos de gênero, dos debates sobre gênero e sexualidade. Gênero também é uma maneira de organizar as relações sociais. Compreendendo como o gênero se organiza dentro das relações sociais, eu posso compreender de forma melhor como as relações sociais se estruturam. Gênero, por último, é uma estrutura de identidade pessoal. Por mais que nós tragamos para os discursos das relações sociais as questões de gênero, nós também precisamos pensar que esses discursos de gênero, essas discussões sobre gênero, também refletem as identidades pessoais das pessoas, nas suas subjetividades, nas suas construções históricas e sociais. Então, eu promovo uma educação que pensa essas questões de gênero e sexualidade, que pensa as questões de direitos humanos e que pensa esse sujeito múltiplo que está dentro do espaço escolar. Uma educação que respeite as diferenças e as considere em suas práticas deve se dar de forma dialógica e com caráter interativo entre os diversos agentes da educação formal. Ou seja, é nesse encontro, é nesse diálogo, nessa perspectiva dialógica entre sujeitos para uma produção social, é que nossas práticas de direitos humanos precisam se fortalecer e se constituir. Nesse sentido, gênero não deve ser sistematizada, enquadrada ou vinculada a uma única disciplina. Tampouco fazer parte de apenas projetos pontuais. As discussões sobre gênero e sexualidade precisam permear o âmbito da escola. E permear o âmbito da escola é produzir uma educação com os debates de gênero e sexualidade. Independente da minha formação pessoal, independente da minha formação profissional, se eu estou na formação de sujeitos dentro do contexto escolar, eu preciso conhecer, atuar e problematizar as questões de gênero e sexualidade dentro da escola. Essa pedagogia para a educação em direitos humanos na perspectiva do trabalho com gênero é capaz de fortalecer as capacidades dos atores individuais e coletivos em níveis local e global, nacional e internacional, público e privado, para sua afirmação como sujeitos no sentido pleno e para a tomada de decisões. Nesse sentido, quando trabalhamos com esses sujeitos dentro do espaço escolar e possibilitamos um caráter dialógico e intencional do debate sobre gênero e sexualidade, nós permitimos que esses sujeitos se produzam como atores que pensam coletivo e podem tomar suas próprias decisões e se empoderar ao longo de sua prática de exercício social. O que nos coapita, né, dentro desse contexto escolar e que hoje nós percebemos dentro da escola e das nossas práticas sociais são alguns elementos como machismo e misoginia. Nesse sentido, nós vamos falar brevemente sobre eles para entender um pouco como que essas práticas, esses modos de ver o mundo adentram esse espaço escolar e produzem a nossa prática pedagógica. Se olharmos o machismo, a gente pode dizer que discussões sobre feminismo e machismo consideram a distinção entre gêneros como diferença e não carência.
Isso quer dizer que não estamos opondo uma lógica machista a uma lógica feminista. Estamos dizendo que há carências ao trato de diferenças culturais e biológicas de gênero dentro do contexto escolar, o que nos leva a atitudes de preconceito, a atitudes de repressão, a atitudes de opressão e de exclusão à mulher, por exemplo, dentro das salas de aula e da nossa sociedade. A crítica ao machismo contesta o lugar de superioridade ao homem atribuído no desenvolvimento de atividades cotidianas e profissionais. Busca a igualdade social e cultural com a valorização da mulher. Reforço novamente, não há uma oposição que o machismo e que o feminismo é benefício só para mulheres, mas é pensar uma lógica outra para a escola e para a sociedade que permita refletir como esses diferentes gêneros, essas diferentes produções sociais podem se constituir e produzir a nossa sociedade e trabalhar de forma a diminuir desigualdades entre gêneros na comunidade escolar e no âmbito social como um todo. Um traço mais forte do machismo a gente pode considerar o aspecto da misoginia. Né? Misoginia é um aspecto central de violência contra as mulheres e da violência homofóbica. Né? Ela se manifesta em várias formas diferentes de piadas, pornografia e violência. Até os padrões excessivos e inalcançáveis de beleza podem ser enquadrados como um aspecto da misoginia da nossa cultura ocidental moderna. Em resumo, a misoginia está relacionada à desvalorização do feminino e, em sua versão mais radical, ao ódio, ao desprezo ao feminino. Esse aspecto exacerbado do machismo leva a práticas de ódio, a práticas de violência, práticas consideradas de dominação do masculino sobre o feminino e que nós consideramos aqui como elementos que caracterizam o aspecto de misoginia dentro desses espaços, tanto sociais quanto escolares. Se olharmos a universidade como campo de reflexão e como espaço em que reproduz as práticas sociais, nós percebemos que, em pesquisas recentes, 56% de mulheres sentiram-se assediadas sexualmente na universidade. Ser mulher na universidade quer dizer que mais da metade dessas mulheres já se sentiram assediadas dentro da universidade, tanto por seus colegas, como por seus professores, como por funcionários, o que nos traz a ideia de que esse espaço mais intelectualizado, esse espaço de produção de conhecimento, de produção de cultura erudita, também pode ser um espaço de reprodução de machismo e misoginia. Além disso, 28% de mulheres dentro da universidade relatam atos que constituem violência sexual. Ou seja, quase um terço das alunas e professoras de dentro da universidade percebem-se como violentadas de alguma forma sexualmente dentro desse lugar. E aqui nós estamos falando de violência sexual de uma forma ampla, de uma forma que oprime que a pessoa se sinta constrangida e imputada de seu espaço e do seu direito de estar ali. Nesse sentido, a pergunta que queremos deixar aqui é o seguinte: o que pode a formação que oportunizamos em nossas instituições para uma educação integral humana? Uma educação que permita refletirmos sobre essas práticas, pensarmos uma sociedade diferente e nos constituirmos como sujeitos ao mesmo tempo que podem se empoderar de sua subjetividade, mas podem intervir na sociedade e pensá-la num coletivo para melhorá-la. Agradeço a todos. Obrigado.